Olá a todos, hoje estamos aqui no nosso podcast da matéria de Comunicação e Extensão Rural. Eu me chamo Márcio Martins. Olá a todos, meu nome é Luiz Fernando. Olá a todos, sou o João Vitor. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Ana Paula, engenheira agrônoma e coordenadora do curso de agronomia aqui da FAG. Obrigado pela presença, professora. Muito obrigada. Isso mesmo, muito obrigada pelo convite. Vamos entender um pouco mais, né, de agricultura regenerativa. E Ana Paula, o que você acha desse tema sobre a agricultura regenerativa? Tende a crescer no Brasil? Sim, eu penso que não tem como a gente pensar numa agricultura hoje sem ligar que eu tenho que devolver para o meio ambiente as coisas. Não adianta eu só achar que eu vou extrair e não vou estar devolvendo. E a agricultura regenerativa, ela vem com essa intenção. O nome diz regenerar. Então, fazer acontecer de novo. E por isso que o engenheiro agrônomo tem que ter esse olhar, né, João? Ele tem que pensar que eu vou lá, eu vou usar o solo, eu vou usar a água, mas de alguma maneira eu tenho que devolver isso. Tá, e quando você ouviu esse termo pela primeira vez, de agricultura regenerativa, o que você pensou que era? Há uma confusão até grande, as pessoas acham que a agricultura regenerativa é igual à agricultura agroecológica. Ela não é exatamente igual, né? Elas são parecidas, mas quando eu penso na agricultura agroecológica, eu estou pensando mais nessa sustentabilidade, no controle biológico de pragas e minimizar o uso, né, de produtos químicos e tudo mais. Agora, na agricultura regenerativa, eu tenho esse olhar de sustentabilidade também, mas eu tenho olhar de devolução ao meio ambiente, né? Então, por isso que eu acabo usando técnicas como o plantio direto, né, a integração lavoura-pecuária. A gente vê hoje o uso de muitos micro-organismos do solo para tentar devolver ao solo essa qualidade. E então, ela é um pouco diferente, mas realmente elas são muito tênues, né? Assim, a linha é tênue de ser tão parecida assim, vamos dizer. E por isso que é interessante sempre a gente estar por dentro, né, João? Assim, estudar e saber do que se trata para como aplicar depois. E nós trouxemos também um vídeo para mostrar para o pessoal de casa que está assistindo a gente entender mais sobre a agricultura regenerativa e alguns dos temas. Então, nós iremos mostrar o vídeo agora. Ótimo. O papel da pesquisa agropecuária é gerar conhecimento e recomendações técnicas que facilitem a vida do produtor rural e melhorem a sua produção. A maior plataforma experimental de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta do mundo vem cumprindo esse objetivo. Desde 2011, quando foi instalado na Embrapa Agrosilvipastoril em Sinop, dezenas de pesquisadores da Embrapa, de universidades e de instituições parceiras realizaram estudos aqui. A quantidade e a qualidade dos resultados obtidos são proporcionais ao esforço para se manter um ensaio com 72 hectares de parcelas experimentais, com blocos casualizados e 4 repetições. Essas condições são essenciais para garantir o rigor científico dos dados coletados. Vamos conhecer alguns dos resultados obtidos no experimento. No componente lavoura, destacam-se a comprovação de que a produtividade nos sistemas ILP é semelhante à da lavoura solteira ao longo dos anos. Há também a possibilidade de igualar a produtividade nos sistemas ILPF, mesmo com as árvores já crescidas, desde que seja feito o desbaste e o manejo das copas. Na pecuária, as pesquisas mostraram maior acúmulo de forragem na integração e a menor ocorrência de pragas, como a cigarrinha. O pasto de qualidade contribui para a maior produção de carne por hectare ao longo do ano, além de possibilitar a ciclagem de nutrientes. Quando as árvores fazem parte do sistema,
O conforto térmico gerado aos animais possibilita maior ganho de peso, precocidade sexual e melhor resposta do sistema imunológico. Falando em árvores, no sistema ILPF, o efeito bordadura favorece o crescimento e aumenta o estoque de carbono quando comparado com a monocultura. Os estudos também possibilitaram fazer uma melhor recomendação sobre espaçamento entre renques e número de linhas de árvores. Ao mesmo tempo, o sistema ILPF aumenta o estoque de carbono no solo, a diversidade da microbiota e favorece a infiltração de água. As pesquisas mostraram ainda que esses sistemas sequestram mais carbono equivalente do que emitem e ainda reduzem os riscos econômicos e climáticos. Todos esses resultados foram obtidos no primeiro ciclo deste grande experimento. Agora, com o corte dos eucaliptos e plantio de novas árvores, a pesquisa entra em seu segundo ciclo, com outras perguntas a serem respondidas. Faça parte dessa iniciativa. Seja parceiro da Embrapa Agrosilvo e Pastoril nas pesquisas sobre agropecuária regenerativa. Vamos juntos contribuir para a revolução sustentável no campo brasileiro. A gente vê muita resistência, né, em relação a alguns produtores, às vezes mais conservadores, que tem medo de usar, tem medo de aplicar alguma dessas técnicas em suas lavouras. Eu queria perguntar para você o que você acha, assim, nós como futuros engenheiros agrônomos podemos fazer para quebrar essa resistência em relação a esses produtores? Olha, Luiz, o que você falou é bem relevante, porque as pessoas têm um pouco de receio do que é novo. Sim. Não é? Então, tudo que é novo, assim, mas que impacto que vai ter? Eu vou gastar mais? Ou eu vou ter o resultado que eu espero? Quanto tempo que não demorou para Exatamente. E você vê, aceitar? E essa semana a pesquisadora brasileira ganhou o prêmio lá, né? Foi ganhar o prêmio lá nos Estados Unidos, a mãe dessa parte do Rhizoptera, Mariângela Hungria, né? Muito orgulho pra gente, brasileiro, ter uma engenheira agrônoma lá recebendo esse prêmio. Mas quantos anos foram? Então, assim, o que é interessante que a gente vê no vídeo é a pesquisa. Eu acho que a gente vai chegar na tua resposta aí, esse é o principal ponto de começo. Para a gente conseguir mostrar que uma coisa é boa, eu tenho que mostrar cientificamente que ela é comprovada. E você vê, só nesse experimento lá em Sinop, na Embrapa, 72 hectares, então, tudo respeitando o delineamento estatístico obrigatório. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto para ajudar a convencer. Porque contra provas não há argumentos. Então, a partir do momento que eu tenho provas, que eu mostro que aquilo lá realmente, olha, está trazendo a mesma produtividade, ou até maior, mas com isso eu diminuo o efeito de carbono liberado na atmosfera, assim, vou melhorando a microbiota do solo. Olha quanta coisa boa. Agora, mudar a mentalidade das pessoas, para elas entenderem tudo, não é uma tarefa fácil. Até porque é muito fácil, né, um produtor quebrar, por exemplo, por tentar aplicar uma técnica que às vezes ele não conhece tanto. Exatamente. E daí que vem a importância do engenheiro agrônomo qualificado, que realmente entenda daquilo e possa ir lá, ajudar, orientar, né? Fazer a extensão rural, né? Que é o quê? Levar esse conhecimento, essa educação ao campo. E a educação em que sentido? Mostrando a pesquisa, esses resultados e como implementar isso aí. Então, vocês, como futuros engenheiros agrônomos, vocês têm um papel muito importante desse poder de persuadir, né? De convencer que aquela técnica vale a pena. Mas como que eu convenço? Se eu realmente tiver dados. Perfeito. Então, por isso que experimentos como esse, você vê, às vezes até um convite a pensar em trabalhos de conclusão de curso sobre esse tema. É claro que é um tema que exige muito mais. Se a gente for pensar numa integração, lavoura, pecuária, floresta, como mostrado no vídeo da Embrapa, é muito tempo, né? Não é uma coisa que dá para fazer e não trabalha. E outra, a Embrapa já veio pesquisando lá desde 2006. E quando chegou em 2012, ela que colocou começar no papel fazer esse trabalho todo, esse experimento. Então, é meio que recente. 2016, acho que começou certo esse experimento, se eu não me engano. E hoje em dia já está em 17 milhões de hectares plantados dessa maneira de ILPF, né? Que seria integração lavoura-pecuária. Floresta.
Então é algo que a gente tem que ir lutando e aos poucos mostrando para os agricultores que vale a pena. Sim. E esse também, né, meninos, é um exemplo Sim. de agricultura regenerativa, uma Sim, técnica uma para eu técnica. conseguir ter. Mas a gente tem outras técnicas que a gente pode ir convencendo e implantando aos poucos. Né? Plantio direto já está aí faz Exato. algum tempo. Paraná, já tem Tá provas, mais consolidado. Isso, e o Paraná vamos dizer, o pai ali do plantio direto, né? Graças a Deus, vai ter um clima também que favorece a gente fazer esse cultivo. Exato. E falando em clima, né, Márcio, a gente vê também que essas técnicas, esses manejos ajudam a minimizar Sim. efeitos de clima. Sim. O carbono sequestrado, ele impede de ter aquela camada para A camada, o excesso lá, de aumentar a É o que temperatura. acontece nos Estados Unidos. Tudo. Então, são várias técnicas. Você vê, então, o quanto mais, eu acho que é uma geração que está olhando mais para essa parte desses cuidados com o todo, né? E que também, claro, que a gente tem uma geração que os agricultores, eles são mais tradicionais, isso é natural, né? Por quê? Porque eles aprenderam a vida toda a fazer de um jeito. Mais chucrão. Então, não é fácil você mudar esse pensamento. Mas é claro que os agricultores, ao mesmo tempo, eles são muito perspicazes, eu acho. Assim, eles enxergam também muitas coisas no futuro. E é isso que a gente tem que, né, buscar neles, que eles entendam que vale a pena, às vezes, o investimento, vale a pena eu usar assim, a rotação, porque você vê, a rotação também é uma técnica, né, usada na agricultura regenerativa, que ela também ajuda nessa ciclagem de nutrientes no solo, tudo. E você vê, isso já está mudando. Pode ver que aos poucos muitas coisas estão sendo implementadas, né? É que o produtor pensa muito também no bolso. Em quantos que ele vai colher, igual o exemplo que deu ali no vídeo, o cara não viu mais percevejo praticamente. Tanto que ele não economizou de fungicida, de inseticida. Tudo, O cara né? economiza mais nessa parte, talvez não vê aquela rentabilidade na produção. Ao tanto que o cara vai economizar, que vai ter o solo mais fértil. É que às vezes o sistema tradicional dele, ele pensa, tá pagando minhas contas, tá tudo certo, mas nem sempre ele pensa, né, adiante, que ele pode produzir ainda mais com esses sistemas, pode economizar em outras partes, né? Exato. E é aquele custo-benefício que a gente tem que ver. Sim. Eu estou produzindo, às vezes, a mesma coisa, mas eu estou agredindo menos o meio ambiente, ótimo. Eu estou deixando reserva no meu solo para a próxima safra, melhor ainda. Então, às vezes, é uma economia indireta que você vai tendo, né? Às vezes você não percebe naquela safra, Sim. mas você vai perceber ao longo dos anos. Como você falou, né, João? São assim, que nem aquele experimento lá. É uma coisa que você vai vendo ao longo de muitos anos. É longo Né? prazo. Quando eu é penso longo na prazo. integração ali, a longo Nem prazo. sempre só para a próxima safra, mas para os futuros filhos que forem herdar as terras, né? Vai ser um solo mais gordo, um solo mais saudável. Manejado. Isso mesmo. Exatamente. E daqui 10 anos, como que seria essas terras daqui para frente, né, igual ele estava falando, do futuro? Será que vem mais dessa integração ou não? Eu penso assim, que a humanidade, assim, ela tem que caminhar pensando em se manter nesse planeta, Sim. né? A gente tem que pensar. E para a gente se manter, a gente tem que usar algumas técnicas, alguns manejos que façam com que a gente reutilize mais as coisas, a gente cicle, né, Sim. as coisas para poder ter sempre os nossos filhos, né, os nossos netos e as gerações futuras de maneira geral. Por isso, eu entendo que é uma crescente, né? Eu entendo que não tem como a gente pensar na agricultura sem pensar nessas técnicas que vão devolver ao meio ambiente o que está sendo utilizado. Sim. E a agricultura regenerativa nada mais é do que isso, né? Eu conseguir regenerar. Eu uso, sim, ótimo, extraio, mas eu devolvo. Recuperar o solo, essas coisas, né? O solo degradado, aumentar a palhada, como foi E a agricultura feito. regenerativa nada mais do que a gente imitar o que acontece na natureza. O ciclo perfeito que vem, volta. Tentar manter essa Tentar manter biodiversidade, essa né? diversidade. Essa Redução de biodiversidade pragas também, né? isso. Para evitar, né? Evitar Que essas Predadores, pragas, né? predador natural. Continuem. Sim. Então a gente pensa tendo a biodiversidade, pensando muito controle biológico que acontece, né? Tanto de insetos com outros insetos, ou hoje a gente vê tantas bactérias aí, né? E fungos
agindo, né, nas plantas como um controle biológico também. Muitos produtores já fazem a própria bactéria na fazenda também. Você vê quando que a gente ia imaginar isso há anos atrás, né? A gente não imaginaria. Então, por isso que a sua pergunta lá, há 10 anos, as minhas expectativas são boas, que cada vez mais a gente tenha profissionais capacitados para implementar isso, para convencer agricultores e agricultores que aceitem essa mudança. Professora, a gente vê muitas técnicas assim em relação com a pecuária, com culturas arbóreas, eucalipto, né? E eu queria perguntar para você, como você acha que a gente pode implementar em relação a grandes culturas com grãos? Como a gente pode fazer um consórcio, às vezes, de cultura arbórea, de eucalipto, pinos, o que for, em relação a grãos? Porque a gente, às vezes, vê a dificuldade, como é que vai passar o maquinário, sendo que está cheio de árvore ali. Como que você vê para o futuro a gente podendo implementar? Assim, o que a gente vê? A gente vê cada vez mais a tecnologia sendo embarcada nas coisas do campo. Então, isso também traz possibilidades de manejos mais fáceis depois. Como você falou, eu tenho a árvore, tenho ali, como que eu vou passar? Às vezes, né, com a minha colhedora, com assim, toda a implementação, tudo. Você vê, a gente tem um exemplo de drones. Né? Drones, trazendo aqui já, a gente vê semeadura com drone já, em alguns casos, estão sendo utilizados para semeadura, fora aplicação, tudo. Então, ou seja, cada vez mais vai se tendo tecnologia. E essas tecnologias elas têm a tendência de facilitar todo esse manejo. Né? Mas mesmo hoje, a gente já vê em muitos lugares fazendo, e, por exemplo, em propriedades maiores, que a gente possa ter realmente... Porque não é um espaço pequenininho, né? Diferente, às vezes, de um experimento. Apesar que, por exemplo, nesse relato, o experimento da Embrapa é 72 hectares. Mas justamente por isso, porque não adianta eu querer fazer uma integração, lavoura, pecuária, floresta, numa área muito pequena. Então, eu tenho que ter uma área maior para fazer isso. Para um produtor pequeno, ele poderia fazer soltar um boi. Planta ali um milho com a braquiária. É mais fácil, né? A gente vê em sítios, em propriedades menores, é mais fácil a gente ver a agricultura regenerativa agindo. E olha que interessante, né? Você falou do milho com a braquiária, que é uma prática que usa bastante aqui. Mas eu tive numa viagem no Espírito Santo e eu estava reparando lá tem muito café, né? E diferente da nossa região, que é tudo mais plano, muito morro, tudo, né? Então a gente via aqueles cafés, né, irrigados, tudo ali, mas a gente via muito consórcio, eu vi muitos consórcios de banana com café, assim, uma coisa, né, uma região diferente da nossa, me chamou a atenção, por quê? É buscar justamente o que? A banana vai ciclar alguma parte do nutriente, o café é outra, eles usam nutrientes diferentes, então eu usando também essa integração, acaba às vezes minimizando pragas, melhorando a qualidade do solo, ou seja, tanta coisa para estudar, gente, o universo agronômico né? Grande. É verdade, muita coisa. Bom, pessoal, esse seria o nosso papo sobre agricultura regenerativa. A gente agradece a professora engenheira agrônoma Ana Paula pela participação, pela nossa conversa e até uma próxima.